milagres, provisão, testemunhos, graça, família, tudo daquilo que só Deus pode nos dar. Eu declaro no nome de Jesus que o melhor ano da sua vida acabou de começar. Aleluia! Irmão, eu preciso começar logo essa palavra porque ela é extremamente importante para aquilo que Deus vai fazer na sua vida a começar de hoje. Mas antes, eu preciso agradecer a alguém que é muito especial e que por causa deles, a gente pode hoje trazer mentoria de vida para você. Eu preciso agradecer a nossa parceira, a Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa de proteção veicular, eles são fenômenos. Já estão na nossa família há pelo menos 5 anos. São bênçãos para a nossa casa e para milhares de brasileiros. Então começou o ano agora. Se você quiser fazer uma cotação, chamá-los, você vai estar honrando eles, porque eles estão honrando vocês através do Mentoria de Vida. Eu vou deixar um link no primeiro. Você pode chamar eles direto no WhatsApp e eles vão dar todas as informações que você precisa. E agora, antes de ir para a mensagem, algo importante. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Porque quando você faz isso, o vídeo vai mais longe, mais pessoas são alcançadas e glórias a Deus por isso. Tá bom? Então já se inscreveu? Top. Já entrou na nossa comunidade de WhatsApp? A gente tem uma comunidade do WhatsApp. Entra. Tá tudo na descrição do vídeo. E agora a gente vai pra mensagem. Ó, irmão, pausa aqui. Vocês são maravilhosos. Não, sério. Sério. Um ano durando assim. Desde 2025, causando na terra. Olha, você sabia que a nossa vida, ela é uma confusão absurda, não é verdade? Amém? Mas você sabe que quando você se posiciona, a gente vive milagres absurdos. Amém? Então eu vou só lembrar você que para algumas coisas na nossa vida, Deus está olhando para mim e para você e esperando que a gente tome uma posição. Então agora eu quero que você compreenda que quando o tempo vira, o ano vira, e a gente acabou de virar de ano, algumas coisas precisam ser diferentes de fato, para que a gente não chegue no final do próximo ano com as mesmas histórias, com as mesmas reclamações, as mesmas lamúrias. Então entenda que parece chover no molhado, pelo menos no começo, mas entenda que é nessa estação da vida, e eu não agora estou nem atribuindo a um tempo, mas é com essa compreensão que a nossa vida muda de fato. É quando a gente olha e diz, peraí, alguma coisa está errada. É quando você consegue, de maneira inteligente, inspirada pelo Espírito Santo, olhar para a sua vida e falar, opa, peraí, o que está de errado aqui? Aí você olha tudo e diz, entendi. E nessa mudança, nessa virada de chave, Deus faz coisas muito poderosas na nossa vida. Porém, todavia, é necessário de um posicionamento radical. Então eu vou entrar dentro de uma palavra que eu nunca preguei na vida, pelo menos até onde eu me lembro. Mas durante o meu período com o Senhor, pensando nessa série, pensando que essa seria a primeira mensagem de 2026, aí eu falei, entendi, eu vou ler. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo de número 1, diz o seguinte na Bíblia. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Quantos anos? 8. Tá. E reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, a filha de Adaías de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a direita, nem para a esquerda. Amém? Deixa eu te contar algo rápido. Quando você está lendo o segundo Reis, você vai ver uma cronologia de histórias. Histórias que contam a trajetória dos reis que antecederam esse garoto de 8 anos. 8, fiz assim, 8. E quando conta a história desses reis, a Bíblia vai dizendo, e o fulano de tal virou rei, e ele virou as costas para o Senhor, não obedeceu a voz de Deus,
Aí é a conclusão. E ele morreu e foi sepultado. Aí levanta outro rei, mais uma geração. E aí conta a história desse rei. E esse rei é a mesma coisa. E ele virou as costas para o Senhor. Não obedeceu a sua voz. Reinou por X anos. Morreu e foi sepultado. Outra geração. E de repente, no meio do nada da história de gerações de cada rei, surge um garoto de 8 anos. E agora eu quero só que você entenda que de um garoto de 8 anos você não espera muita coisa. Principalmente quando você sabe de onde ele veio. E isso aqui é maravilhoso. Porque você precisa voltar na geração anterior para saber de onde veio o reinado para um garoto tão precoce de 8 anos. Por que ele se torna rei com 8 anos? Bom, porque o pai dele morreu. Então ele virou rei. Só que o pai dele tem uma história. E a história do pai dele não foi um homem de Deus. Obedeceu a voz do Senhor e fez tudo que era reto. Não, a Bíblia vai dizer que o pai dele virou as costas para o Senhor. Desobedeceu a Deus. Então morreu e foi sepultado. Mas aí você pensa, não. Então ele tem um avô que era um homem cheio da presença de Deus, que foi um rei incrível. E o nome do avô dele é Manassés. E sabe o que a Bíblia diz sobre Manassés? Manassés foi o rei mais perverso de Judá. De toda a história de Judá, o mais perverso, o mais terrível, se chama Manassés. A Bíblia diz que ele destruiu as coisas do eterno. A Bíblia diz que ele estabeleceu deuses falsos. A Bíblia diz que ele acabou com tudo. E esse homem é o avô de Josias. Então de repente chega Josias na história. E Josias tem 8 anos. Josias de repente é rei. Imagina, você tem 7, faz 8. De repente alguém diz, olha, teu pai partiu. Precisamos de um rei, a linha sucessória é você. Então agora é a sua vez de reinar. Entenda o que eu vou dizer para você. A nossa vida é assim. Os nossos avós plantaram, nossos pais colheram. E agora, pela lógica, nós vamos colher aquilo que a geração anterior plantou e a outra geração plantou. Não é assim que nós acreditamos. É assim que pelo menos fomos ensinados a vida toda. Só que de repente chega em Josias. E agora de repente chegou em você. Só pelo menos um amém para não dar climão. Eu vou falar de novo. Era o seu avô. E aí foi o seu pai. E agora é a sua vez. Não, eu vou melhorar. Eu vou dar moral para você. O seu avô reinou sobre a história. E aí Deus deu a ele o seu pai. E o seu pai reinou sobre a história. Mas agora chegou a sua vez de reinar sobre a sua história. Não me leve a mal. Deixa eu dar o sentido da palavra. Reinar é estabelecer um novo tempo. Ah, não. Não. Fala para o irmão do lado. Fala assim, ó, seguinte. Não é mais de ninguém essa responsabilidade de estabelecer um novo tempo. Agora é a sua vez de estabelecer um novo tempo. Não, eu vou melhorar. É a sua vez de estabelecer um novo padrão. É a sua vez de fazer reformas. É a sua vez de destruir o que é necessário. É a sua vez, agora é a sua vez. Agora é você. Irmão, fizeram isso com Josias. Aí o Josias começou a procurar referência. Olha para o pai dele, não encontra. Olha para o vô dele, não encontra. E ele foi de geração em geração. E foi indo para trás, não encontrou. Até o momento que ele achou um homem chamado Davi. E aí a Bíblia vai dizer que ele se inspirou em Davi. Eu sei o que é difícil, porque às vezes a gente queria que a nossa referência estivesse dentro da nossa casa, mas às vezes a nossa referência não está lá. A boa notícia é que Deus vai te fazer encontrar a boa referência. Deus vai fazer você encontrar a esperança. Deus vai fazer você ver que tem modelos de famílias que sim prosperaram, que tem modelos de famílias que sim, os filhos foram criados na presença de Deus, que tem modelos de família que sim funcionam, porque tudo às vezes diz o contrário. A nossa dificuldade maior de romper é porque tudo que veio antes é tudo errado. Eu não sei qual é a sua história, mas tem pessoas que não têm nada para falar. E eu sei como é, porque a vida é assim. Mas mesmo que o reinado tenha sido bom, mesmo que talvez ele seja produtivo, na sua vez será mais longevo, será mais extraordinário, será mais... Não é possível. Irmão, eu demorei para viver algumas coisas, anos da minha vida. Meus filhos já nasceram vivendo. Se eles não forem melhor do que eu, o pau vai torar. Mas sabe qual que é a parada? É porque eles só vão poder mudar o destino deles quando eles assumirem o reinado. Enquanto isso, é minha jurisdição.
Mas eu quero que você entenda que a gente está numa virada de tempo. A gente acabou de entrar em 2026. Eu não sei o que dominou o seu 2025. Eu não sei se foi os traumas do teu passado. Eu não sei se foi a falta de vida com Deus. Eu não sei se foram as tuas decisões erradas. Mas agora a gente acabou de entrar em 2026. Vai mudar o reinado, vai mudar o controle, vai mudar o governo, vai mudar a história. Mas dessa vez, agora, a referência será padrão. Agora entenda, meu Deus, o Josias é maravilhoso porque ele é pedagógico. Primeira coisa que Josias fez quando assumiu o reinado, sabe o que foi? Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele postou no Instagram. Brincadeira, perdão. Mas só pensei, pensamento intrusivo. Ele colocou a foto no Instagram. The King of Judah. Não, irmão. Ele mandou no grupo da família. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não. A primeira coisa que ele mandou fazer foi restaurar o templo e o altar. Obrigado, uma irmã do Eita. Preciso da senhora, que agora vai dar um upgrade. A primeira coisa que ele mandou fazer foi restaurar o templo. Sabe o que ele está dizendo? Antes de qualquer coisa, eu vou colocar Deus no centro da minha vida. Eu vou colocar Deus como prioridade da minha história. Eu vou colocar Deus no lugar que Ele não deve ter saído jamais. Porque se a geração anterior não tinha Ele como prioridade, na minha vez agora Ele vai ser a prioridade. O lugar dele não será dividido, o lugar dele não será abandonado, o lugar dele será mantido. E aí a Bíblia diz que Ele manda reformar e limpar, que é maravilhoso. Irmão, peraí, como assim? Exatamente, ele era detalhista. Falou, eu quero exatamente do jeitinho que estava antes, que nunca poderia ter voltado a ficar assim. Aí a Bíblia diz que entraram no tempo para limpar, entraram no tempo para arrumar, entraram no tempo para reformar. E no meio do tempo encontraram a palavra, a Bíblia, a Torá. Estava lá, a palavra de Deus estava lá. Não, é porque quando a gente devolve o lugar de autoridade de Deus na nossa vida, aquilo que a gente não sabia, agora a gente sabe. Aquilo que antes estava oculto, agora está na altura dos nossos olhos. E a Bíblia vai dizer que então abriram os textos das Escrituras e o sacerdote começou a ler em alta voz. Então, aleluia, o Josias ouviu e aquilo que ele falava foi constrangendo. E chegou um determinado momento que Josias rasgou as roupas que ele estava vestindo, se jogou no chão, no meio de todo o povo e se arrependeu pela nação. E sabe o que Josias está dizendo? Essa vida antiga não é a vida que eu quero viver. Essa realidade que viveram antes de eu chegar não é o que eu vou viver. Na minha vez não haverá maldição, palavra contrária. Na minha vez nada disso vai me dominar. Irmão, ele está jogado no chão. A gente quer viver o novo, mas não quer reformar aquilo que é necessário dentro de nós. Não quer abrir mão daquilo que está nos aprisionando há muito tempo. Então não adianta. Eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Eu vou ficar calmo, porque eu preciso declarar calmo. Eu quero declarar algo, vamos de novo. É que eu fico nervoso. Eu quero declarar algo de Jesus para a sua vida. 2026 não será um ano de repetição, será um ano de novidade. Será um ano onde Deus vai ter o acesso completo à sua vida. Será um ano onde Deus será o centro das tuas decisões. Será um ano onde você terá Ele como alicerce perfeito para todas as suas escolhas, para todas as suas decisões. A presença dEle vai governar a sua vida, a presença dEle vai governar a sua casa. E portanto, porque não será repetido, será novo. Você vai se surpreender a cada estação, você vai se surpreender a cada dia, porque aquilo que pensava que era o máximo que você ia chegar, não é nem perto da onde Deus vai te levar. Porque na sua vez, eu vou falar olhando, na sua vez, quem governa não é a geração que veio anteriormente. Quem governa não são os exemplos errados. Quem governa é o próprio Deus que está no centro da sua vida. Amém. Meu Deus, vamos terminar logo. O que ele faz depois? Busca a direção de Deus. Não pegou? Vamos de novo. Ele restaura o templo, limpa o templo, encontra a palavra, se arrepende dos seus pecados. E agora, é como se ele chegasse assim na presença de Deus. Estou limpinho agora. Teu lugar já está aqui, ó. Ninguém mais mexe no teu lugar.
Agora Deus me direciona o que é para eu fazer. Talvez você não percebe, mas eu também demorei para entender que aqui não tem nada de Deus fazendo. Aqui é só Josias que está fazendo. Se você for contar, Josias fez 7 coisas, tomou 7 decisões. Mas aqui ainda Deus não está fazendo nada. Aqui é só Josias agindo, posicionando, limpando, arrependendo, chamando, pedindo. Só que aí Jeremias é inteligente. Jeremias falou: se eu decidir isso aqui sozinho, eu não vou aguentar. Chamou todo o povo e fez uma aliança pública com todo mundo. Seguinte, eu que sou o rei dessa bagaça aqui agora. Ninguém adora outro Deus se não for o Deus de Israel. Ele será o nosso único Deus. Ele é a nossa prioridade. E a Bíblia diz que todo o povo assinou a aliança. Eu vou melhorar. Não é só você que está decidindo. Você está decidindo pela tua casa. Você está decidindo pela tua família. E você é homem, está me ouvindo? Você vai chamar a tua esposa, você vai chamar os teus filhos, vai dizer o seguinte: 2026 será o melhor ano da nossa vida. 2026 Deus é o centro da nossa casa, a prioridade do nosso casamento. A gente nunca mais compra nada, vende nada, toma decisão sem falar com Deus primeiro. Seguinte, o nosso coração não está dividido, a prioridade é Ele. Todo mundo assina embaixo. Mano, bota terror na família. Esposa, mete o louco. Fala assim: nego, seguinte, quem manda nessa casa é o Senhor. Então agora nós vamos andar pianinho. A gente vai mudar o que fazia. A gente vai esquecer as referências antigas. Irmão, eu sei que é complicado porque é posicionamento. E para posicionamento tem que ter caráter. Tão lindo. Ora para Deus te desenvolver isso dentro de você. Sabe, não adianta: eu quero viver o melhor ano da minha vida, mas você ainda faz as mesmas coisas de antigamente. Você ainda anda com as mesmas pessoas. Você ainda fala do mesmo jeito. Você ainda age da mesma maneira. Então deixa eu te falar: ou você dá um reset total e toma uma postura que vai mudar a sua vida para sempre, ou você vai repetir de ciclo em ciclo. E aí ora para que na hora que chegar a vez do teu filho ele faça diferente. Mas é difícil. Que seja com nós, que seja com a gente, que seja da nossa vez. Entendeu? Que a gente olhe para a nossa família e sinta alegria na nossa casa. Que a gente volte para a nossa casa e sinta paz e a presença de Deus lá dentro. É porque tem uma última coisa aqui que eu preciso te dizer. Ele faz aliança pública, chama a galera e fala o seguinte: agora sai quebrando todos os deuses que meu avô levantou. eu vou melhorar. É o seguinte: marreta na mão, achou um Deus que não é o nosso, que foi alguém que levantou, seja avô, bisavô, tataravô, rebenta com tudo. Na nossa vez não haverá idolatria. Na nossa vez, nosso coração tem um dono e Ele é o dono principal. Na nossa vez, o Deus não será o nosso dinheiro. Na nossa vez, a bebida não será o nosso dinheiro. O nosso Deus, na nossa vez, a prostituição não será o nosso Deus. Na nossa vez, não seremos seduzidos pelos mesmos deuses que as gerações anteriores foram seduzidas. Porque nem na nossa frente elas estarão. Quebra tudo. Sabe, por isso que é importante, porque a tua decisão de hoje muda toda a tua história para sempre. A decisão de agora muda tudo para frente. Acabou. Dá um Ctrl, um Alt Del. Lembra da época que a gente colocava um Ctrl, Alt Del e aparecia assim: finalizar tarefa. Aí você selecionava tudo, ele limpava a tela. E o computador que estava pesado ficou leve do nada. E aquilo que estava tudo travado ficou leve, porque você tirou tudo aquilo que estava antes. Então, lindo, em 2026 tira tudo de 2024, tira tudo de 2023, tira tudo que veio antes e joga tudo fora, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia, aleluia. E aí
Eu fiquei olhando tudo isso aqui do menino Josias e fui anotando. E cada anotação eu pensava, e ele só tinha 8 anos. Irmão, meu filho vai fazer 8 anos agora. Aliás, acabou de fazer, nós estamos em 2026. Irmão, tem gente que está demorando 40 anos para fazer o que devia ter feito há 20 anos atrás. Tem gente sofrendo mais uma estação. Você já sabia de tudo isso que eu te falei, mas você não teve coragem de agir. Ué, irmão, você sofreu pelas mesmas coisas que estão fazendo os outros sofrer agora. A gente já sabia disso. Sabe qual que é a doideira? Eu não precisava ler nada de Josias para saber o que eu preciso fazer para melhorar minha vida. Ei, contra um Alt Del, pá, zerou tudo. A primeira janela que você abre é a prioridade que vai governar a sua casa. Quem será o primeiro? Deus. Coloca Ele no centro de tudo. Aí Deus vai iluminar tudo. Ele coloca, é uma luz. Avisa o irmão do teu lado, fala, Ele é a luz. E a luz dissipa as trevas. Você não viu o que estava sujo. Você não viu o que estava, estragado. Mas quando a luz faz assim, ó, puf, você, aí você começa a limpar. Limpa. E aí no meio daquilo você descobre o que perdeu por causa da sujeira. A palavra de Deus vem para cima. Ah, meu Deus do céu, o temor de Deus é recuperado. Aquilo que não te acusava mais, agora de repente te deu temor. Aquilo que não tirava mais a tua paz, agora você entende que não dá mais para fazer. Por quê? Porque a luz e a prioridade agora foi estabelecida. As palavras que você falava não dá mais certo. As pessoas que você andava já não combina mais. Por quê? Porque agora tem luz em cima. Palavra como a base. E aí você começa a limpeza. O que você não via, você vê. E aí você começa a tomar decisões radicais. Quem precisava vir embora, vaza. Quem precisa chegar, chega. O caminho que agora serve, o que não serve vai embora. Não passo nunca mais por ele, mas agora tem caminhos novos, tem portas novas, tem caminhos diferentes. Mas entenda, não tem nenhum milagre de Deus acontecendo aqui, é só você fazendo. É só você. É doido, né? Tem coisas na nossa vida que não é um anjo do céu que vai descer, é nós que vamos meter o louco na terra. Não tem anjo voando, não tem raio caindo, é só um Josias com 8 anos, desestruturando geral, até o dia que você entende que quanto mais rápido você faz, mais extraordinário será a sua história e a sua família e a sua colheita, entende? Eu vou terminar. Não, é que nós já estamos em 2026, quase chegando em 2027. De quanto que está demorando essa mensagem? Porque eu preciso terminar ela. Sabe por que eu preciso terminar? Porque se é sobre decisão, a decisão primeira antes é Ele como prioridade. Então, lindo. Que bom que você está ouvindo agora nos primeiros dias de 2026, porque de fato você vai fazer uma loucura agora. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Teu avô não entregou, teu pai não entregou, teu tataravô não entregou. Aí você vai. Você vai parecer estranho, vão achar você um tonto, mas a tua família vai mudar, a tua vida vai ser diferente. E um dia, quem achou estranho vai dizer, poxa, por que não... Aí é conversa para outra palavra. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Hoje é o dia, 2026, no seu caso. Porque quanto custa? Nada. Já foi pago na cruz do Calvário. Já foi pago na cruz do Calvário, já está pago. Dave, o que isso significa? Sua vida vai mudar de maneira absurda. Não precisa mudar nada para tomar essa decisão, mas depois que você tomar a decisão, vai ter que mudar tudo. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. É você mesmo, você. 2ª pergunta, você já teve um ensaio, você quase deixou Deus fazer. Você quase colocou Ele como prioridade. Aliás, Ele até teve por poucos dias e você tirou. Pegou tudo de volta, voltou a ser quem era antes. E quando viu, estava repetindo de novo o modelo que está tentando esquecer faz anos. Mas agora, você entendeu, você foi achado por essa palavra. Porque essa decisão vai mudar a sua história. Não é só o seu 2026, posso falar, vai mudar a sua eternidade. Vai mudar toda a sua vida para sempre. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim, bom, vou perguntar para você primeiro. Eu vou contar até 3 e você levante a mão. Só se a sua resposta for sim para alguma dessas 2 perguntas. Posicionamento, uma aliança pública. Mas quando sair daqui, vai quebrando tudo que você estabeleceu antes de Ele ser o governo da tua casa.
Mandei a braba. Ó, se eu quisesse. Sem medo, sem promessas, apenas por tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente. Imagina. Não, vocês entenderam errado. Não, irmão, estou convidando vocês para a morte. Você está aí na tua casa tomando a decisão. Calma, às vezes você está emocionado. Não, eu prefiro você esteja convicto. Porque não adianta nada você tomar a decisão hoje e amanhã os deuses ficar de pé dentro da tua casa ainda. Não adianta nada você tomar essa decisão e a casa e o lugar de Deus ainda está uma bagunça. Não é só o que você decide, é o que você faz depois da sua decisão. Não me leva a mal, tá bom? Mas é porque o chamado é para a maturidade. O chamado é para viver uma nova estação. Então você vai ter que dar um reset de verdade. Você está disponível? Porque vai ser estranho. Você vai se olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer: quem é? Aí você vai falar: a nova versão 2026 2.0. Mais econômico, eficiente, chega mais longe, não faz fumaça e está 0 quilômetro. Não tem mancha, não tem marca de uso, porque tudo aquilo que era antigo ficou para trás e tudo se fez novo. Vou perguntar de novo. Se a sua resposta for sim, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. 1, 2, 3. Por isso, fica de pé todo mundo para não ficar chato. Só tem uns 30 sentados. Se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dá um beijo nela, dá um abraço nela, diga: essa é a melhor decisão da sua vida. Seguinte, fecha os teus olhos. Se você estiver aceitando a Jesus, entregando essa vida, voltando para Ele, aonde você estiver, depois deixa nos comentários para a gente conhecer, dizendo que você tomou essa decisão. Mas aqui em Joinville, hoje, tem uma festa, porque a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. Feche os seus olhos e ore comigo. Essa é a mensagem de Natal. Não. Um menino nasceu. E por causa dele, nós estamos aqui hoje. Porque um Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está conosco todos os dias. E essa palavra é de Jesus para você. Deus viu o que você ainda não viu. Não, escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa. Mas se tiver, diga para ele: Deus já viu o que você não enxergou. Ele já está na estação que você não foi apresentada, mas Ele já está te esperando nesse lugar. Amém. Eu quero declarar isso sobre você, nessa palavra, que vai queimar algo poderoso no seu coração. E antes de ir para a mensagem, eu tenho um pedido a te fazer. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Ativa o sininho, sabe isso? Bem devagarzinho, os sininhos eletrônicos. Ativa o sininho, porque toda segunda tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Segunda, às 7 da manhã. Quinta, o Mentoria de Vida também às 7 da manhã. E você também pode receber uma palavra todos os dias no SBT, às 7:30 da manhã, com o Bom Dia Esperança. E o último recado, antes de nós irmos para essa mensagem, é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero te convidar a conhecer, a ver
tudo o que Deus está fazendo, as obras sociais, as vidas alcançadas hoje através do nosso aplicativo, que nessa altura já deve ter uma nova versão, já deve ter sido lançado. Mais de 300 mil pessoas são acompanhadas, recebem oração, aconselhamento, escolas, projetos sociais e milhares de vidas todos os dias sendo alcançados para a glória de Jesus. E uma coisa que poucas pessoas sabem: nós somos o primeiro sistema de capelania virtual do mundo, e nós temos hoje aconselhadores dentro da prisão. Pessoas que foram presas, tiveram um encontro com Jesus. Se você não dá glória a Deus, eu vou contar 10 vezes. Foram presas, mas tiveram um encontro com Jesus. Hoje são discipuladoras e ajudam pessoas que estão aqui fora. E a cada hora que eles dedicam para servir as pessoas, é descontado da pena deles. E eu não sei se você está feliz, meu lindo, mas isso é o significado real que o Evangelho liberta. Amém? Todas as informações que você precisa estão aqui abaixo, e eu quero muito que você seja parte. E agora vamos para a mensagem. Agora dá para começar. Olha, tem coisas que... bom, deixa eu explicar. Eu entendo que as mensagens, elas nascem, elas não são criadas, porque nós não criamos nada. Tudo já está na palavra, tudo já está aqui. A gente só precisa que isso venha, sabe? Que isso venha para cima, que entre no nosso coração, nos convença, nos constranja. A gente precisa disso. E algumas palavras, elas só nascem com as perguntas certas. E esse é o ponto. Nós somos a geração que agora tem ao seu dispor a inteligência artificial. Eu não sei o quão conectado você está a isso, o quão a par disso você está. Mas basicamente hoje todo o conhecimento do mundo está à distância da pergunta certa. Vou ser melhor. A nossa maior dificuldade hoje não é o acesso à informação, porque ele está diluído, distribuído e ao nosso alcance. O nosso desafio é fazer as perguntas certas. Quanto mais poderoso, inteligente, perspicaz for a sua pergunta, mais conhecimento você vai adquirir. Perguntas certas. Parece besteira, mas isso é uma realidade do nosso tempo. Eu vi esses dias, eu estava conversando com dois amigos que eu amo muito, são meus irmãos, e a gente estava numa viagem no outro lado do planeta, subindo numa muralha e com um papo muito maluco sobre esse negócio de inteligência artificial. E a gente chegou nessa conclusão: a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. Antes eu não sei qual é a época sua, mas pelo jeito vocês são da mesma idade que eu ou mais velhos. Quem nasceu na década de 90, levante a mão. Você percebe que tem um desânimo, um cansaço. 90% do auditório levantou a mão, 10% celebrou. O resto está com Dorflex no braço, alguma coisa na mão, amém. Mas olha, a gente sabe o que é, por exemplo, a Barça. Se fingido desentendido, é Barça, que é? Está no Google? Barça era um livro que você tinha, que para ter as informações você encontrava lá. Eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro para comprar a Barça, mas eu consegui emprestado. E eu era conhecido no meu colégio como o menino da Barça, porque eu andava com aquele livro e eu não era muito flor que se cheira. Eu contraditava os professores. O professor falava uma informação e eu ia na Barça. E um dia me proibiram de entrar com a Barça no colégio, era um crime. E hoje eu entendo por quê, mas eu era assim, eu era muito curioso. E aí a gente estava conversando, cara, antes a gente tinha que procurar por uma palavra-chave. Hoje não é a palavra-chave, é a pergunta-chave. Então hoje você tem cursos de prompt, que é aprender a fazer perguntas para inteligência artificial. É muito doido isso, mas é o nosso tempo. E aí a gente está nessa conversa, poxa, olha que loucura, então hoje é o tanto de acesso. Aí, no meio do nada, eu falei assim, peraí, a gente já tem isso à disposição há muito tempo. A gente já tem isso há muito tempo. E não é nem sobre o conhecimento disponível, é sobre o conhecimento oculto.
Aí meus dois amigos, vamos assim, Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, dois irmãos ficaram felizes, eu vou dizer de novo. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, tá bom. Então vamos ler. Eu entendo que quando eu recito o versículo não passa credibilidade. André, isso aqui é perigoso, André. Para nós que somos meio vida louca, é perigoso. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 14, diz a Bíblia: vós sois meus amigos. Irmão, muda a postura, fica folgado. Não, é Jesus olhando para mim e para você e dizendo: vocês são meus amigos. Já não vos chamo de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vão, deem fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não, peraí. Então a gente está chegando no dia 25 de dezembro. Não foi a data que Jesus nasceu. E não venha encher a minha paciência que o Papai Noel é criminal. Tá tudo bem. Eu acho maneiro, azulzinho, acho top o Papai Noel. Nossa, fofinho demais. Mexe com isso para ver que a minha esposa fica brava. Mas Jesus é a prioridade e a primazia do que nós celebramos. E alguém vai dizer que roubam a glória dele. Nada consegue roubar a glória dele. É indivisível, é incomparável, é além. Só que é esse Jesus que nós cristãos estamos às margens de celebrar o nascimento dele, que era Deus 100%, desceu no nosso meio, habitou no nosso meio, sentiu as nossas dores, foi 100% homem e não pecou. Esse olhou para mim e para você, cheio de B.O., cheio de problema, e chamou a gente de amigos. Não, irmão, se eu fosse você, eu me acharia. Porque não tem como não se achar se você é amigo daquele que criou os céus e a terra, que coloca a terra na palma das suas mãos, que a nuvem são os escabelos dos seus pés, que ele anda por cima das águas, acalma o vento e a tempestade, que criou tudo o que existe. Os céus manifestam a glória dele, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Eu poderia falar milhões de adjetivos, e esse olhou para mim e para você e disse: meus amigos. Sabe, aqui entra aquilo que eu gostaria de falar para você. Mas eu ainda estou na crise. A crise é, mas eu ainda dependo de perguntas. Ele é meu amigo, mas eu ainda dependo das perguntas. Eu ainda preciso saber perguntar. Eu ainda preciso aprender a orar. E aliás, essa é a maior deficiência do ser humano: saber orar. Saber orar, escolher bem as palavras, é uma preocupação que a gente tem. Eu recebo todos os dias 2 tipos de perguntas: como ler a Bíblia e como falar com Deus. E eu entendo, porque são questões legítimas. Como eu falo com Deus santo, poderoso, sem ter vergonha? Como eu interajo com Deus que eu não vejo, mas sinto? Como eu sinto um Deus que não vejo? Como eu me manifesto? Como eu, sabe, é as nossas dúvidas. E aí a parada é, se a gente não consegue ter um relacionamento com Deus, ou se a gente não consegue orar, então a gente entende que há uma deficiência de não saber aquilo que precisamos saber. Eu vou cavando mais fundo. A gente entende que há uma limitação. Nós somos seres humanos, a gente é meio tonto. Desculpa, falei de mim então. Só você que é a última Coca-Cola do deserto e tem as melhores perguntas. Eu não, irmão, tem dia que eu não sei nem o que eu falo. Tem dia que eu dobro os meus joelhos e eu não sei falar. Tem dias que eu não consigo nem falar. Eu sento e fico falando: Senhor, só o Senhor para ter paciência comigo, que hoje eu estou sem assunto nenhum.
Quantas vezes eu já dobrei o joelho dizendo: Deus, só o Senhor sabe que eu estou sem assunto nenhum hoje, mas vamos junto para o trabalho, ajuda nós, Senhor, só Senhor, né? O Senhor sabe que eu estou com problema de atenção hoje, estou com muito bem para resolver, não vai dar tempo de nós conversar muito hoje. E aí vou embora e eu nem sei o que eu orei às vezes. A gente tem essa dificuldade. Então, se nós estamos limitando Deus à nossa capacidade de perguntar de uma certa maneira, nós estamos criando um problema para nós. E agora entenda, esse problema ele é legítimo, é o mesmo problema que a gente tem com tudo. É um problema que a gente tem com a nossa esposa. A gente não sabe o que perguntar. A gente não sabe ler os sinais. Só quem é casado diga amém. A gente pergunta coisas fora de hora. A gente dá opiniões que ninguém perguntou. E as mulheres têm o mesmo sofrimento também. Com Deus é igual, a gente não sabe às vezes o que perguntar. A gente não sabe nem o que está sentindo. Essa é a maior loucura do ser humano. A gente sente alguma coisa e às vezes não consegue dar nome. Então como eu peço cura para algo que eu não sei o diagnóstico? Então entenda que tudo trava no ser humano. É aqui que tudo trava. Na IA a gente trava porque não sabe fazer pergunta. Com Deus a gente trava porque não sabe orar. Com Deus a gente para aqui. Então mesmo que Ele me chame de amigo, eu não sei de fato o que isso significa. E aqui entra a solução para a nossa vida. Para algumas coisas só basta ser amigo. E para ser amigo só basta ter relacionamento. E nem sempre para ter relacionamento você precisa falar. Às vezes o silêncio produz mais relacionamento do que a quantidade de palavras lançadas. Porque não é o que você fala, é aonde você permanece. Não é o que você fala, é o que você ouve e obedece. Porque o começo do Evangelho, quando Jesus está falando, eu poupei vocês de um detalhe que é necessário. A Bíblia diz que Ele chama de amigo aqueles que o obedecem. Não, eu entendo que nossa crise não é então mais a ausência de perguntas, é a nossa falta de obediência. Saber o que Deus quer não muda a nossa vida. Fazer o que Deus manda, sim. Então, por mais que nós ensaiamos as nossas melhores orações, se o nosso coração não estiver alinhado para obedecer aquilo que Ele fala, será um trabalho vão e sem sentido. E aí eu estava nessa crise com os meus amigos. Se eu clamar eu vou saber, mas às vezes eu não sei o que clamar. Se Jesus falou que eu sou amigo, então eu preciso obedecer. E aqui eu fiquei num limbo. Num limbo eu não sei perguntar. E outra, concorda comigo? Se você dependesse para viver o que está vivendo da sua criatividade, provavelmente não estaria no lugar que está. E isso eu sou profissional de contar essa história. Eu estou aqui falando de Jesus para você. Há 10 anos atrás, se me perguntasse aonde eu estaria, eu diria qualquer parte do planeta, mas jamais diria que estaria aqui falando de Jesus para você. Porque esse lugar é impensável. Não há criatividade suficiente no mundo que me faria acreditar que isso seria possível. Jamais. Então eu entendo que a minha limitação é muito maior do que eu estava acostumado a acreditar anteriormente. Porque antes buscava pela palavra-chave, agora tento criar as melhores perguntas. Mas se eu não sei nada sobre o futuro, como farei as perguntas certas? E aqui resolve-se tudo com uma palavra, sendo amigo dele. Mas claro, para ser amigo dele preciso obedecer. E aqui mora mais um problema, que é como eu sei qual é a palavra, se eu não sei perguntar, aonde nasce o relacionamento? E aqui a gente já tentou resolver, mas a crise permanecia na minha cabeça lá, e eu já vou te ajudar. Porque daí a questão ficou, mano, eu não sei perguntar. Então eu entendo que eu não sei orar. Não foi porque eu decidi certo. Porque a gente diz assim, não, é porque eu obedeci e fui. Não, irmão, você não obedeceu. Deus te empurrou para o lugar que você está. Não, eu escolhi o caminho. Não, Deus fechou todas as portas e deixou uma aberta. Você entrou pela porta que estava aberta. Não é que você queria. Não, não, irmão. Você é limitado. Eu estou falando por mim. Se você não quiser concordar, o problema é seu. Mas eu não estou aqui porque quis. Estou aqui porque fui empurrado. Eu não estou aqui porque eu tomei as decisões certas. Tomei porque Deus fechou as portas erradas. Deus fechou, não tinha para onde ir. Tentei fazer um monte de coisa. Tentei ser advogado, Deus não deixou. Tentei ter empresa, Deus não deixou. Tudo que eu tentei, Deus não deixou. Então me sobrou o que Ele queria. E o que Ele queria era muito melhor do que eu tinha planejado.
A graça, escute isso, a graça de viver com Cristo é viver o que nunca planejou, desfrutar do que nunca sonhou, colher orações que nunca fez, porque isso é graça. Você não tinha como imaginar, você não tinha como orar, você não tinha como pedir, porque nem tinha como imaginar o lugar que precisava chegar ou deveria chegar. Agora, quando nos tornamos amigos dele, ele nos dá acesso àquilo que ele é, àquilo que ele tem, aonde ele está, a estação necessária. E quando a gente chega, a gente entende, se for humilde, que não tinha oração suficiente para chegar onde chegou, não tinha como plantar o suficiente para colher o que está colhendo, não tinha como viver o que está vivendo pela criatividade da nossa cabeça. É só uma palavra: graça, graça sobre graça. E por isso estamos hoje lembrando que ele nasceu, porque ele não é um Deus distante, ele não é um Deus desconectado, ele é um Deus que viu o que a gente não viu, esteve aonde a gente não esteve, preparou o caminho que a gente ainda não entrou e já está esperando no caminho que nos chamou. E essa é a graça. E aí eu confesso para você que para mim precisa ter uma palavra. Cheguei às conclusões maravilhosas, mas Jesus, preciso de provas concretas. E aí me lembrei de algo que eu disse para você agora há pouco, que falaria em algum momento novamente. Abraão. Lembra Abraão? Abraão, levanta os teus olhos. Abraão maravilhoso, levantou os olhos. Sabe, Abraão é conhecido como pai da fé, porque creu contra o impossível. Saiu de um lugar para um lugar que nem sabia para onde estava indo. Obedeceu. Lembra? Se me obedecerem, são meus amigos. Agora, olha o lance. Abraão vai para um lugar chamado Carvalhais de Manre. Enquanto Ló vai para as planícies, ele vai para os Carvalhais de Manre. Lembra? Um dia 2 seres passam nos Carvalhais de Manre em direção a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Não tinha nada a ver com Abraão mais. Abraão estava vivendo a vida dele, a história dele, a realidade dele. Mas Ló era sobrinho de Abraão. Ponto. Está comigo? Está comigo? Respira. Aí os 2 seres passam lá e... era para ir na casa de Abraão, mas estava passando na casa de Abraão, perto da casa de Abraão. Vou passar caminho, vou dar uma colada no meu amigo. Não é possível que ninguém pegou. O rolê não era na casa do Abraão, a pizza não era na casa do Abraão, a treta não era na casa do Abraão, mas estava passando na casa, perto da casa do Abraão. Não, você não pegou, vou melhorar. Amigo não programa visita, amigo de verdade chega sem fazer sala. Amigo não precisa de preparação, amigo chega... você não está entendendo. Eu vou falar, amigo que é amigo de verdade liga quando a gasolina acaba. Amigo que é amigo de verdade aparece do nada. Amigo que é amigo não precisa ser convidado para almoçar, de repente ele brota. Amigo que é amigo não precisa de que faça sala para ele, porque ele tem liberdade para ir, dar tchau, tem liberdade para chegar e dar oi. É isso, um amigo. E o amigo chegou lá na casa do Abraão, e Abraão botou o pau torar, prepara comida, e top, e a Sara lá dentro, e recebe uma palavra. Não pediram uma palavra, mas estavam no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus não persegue profecia. A profecia o encontra. Não, você não está pegando. Quem é amigo de Deus não caça, é achado. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás e o encontrarão. Ei, calma que é só spoiler. Calma, vocês estão ansiosos? Libera uma palavra. Voltaremos. Vocês darão à luz a um filho. Uau. Sara está dentro da tenda, morre de rir. Sou uma senhora. Aí eles dizem, não, quem riu aí? Tá. E você já sabe a história. Vai nascer Isaac daqui a pouco. Porque Deus nunca libera uma palavra que não tenha poder para cumprir. Ele se responsabiliza, ele é responsável. Só que os 2 seres estão indo embora para derreter Sodoma e Gomorra. Só que quando eles estão indo, Deus fala com eles, volta. Porque eu não vou fazer isso sem falar para o meu amigo. Eu vou melhorar. Amigo não precisa ninguém perguntar nada. Ele só fala. Ele não precisa de pauta, a conversa flui. Deus não tinha nada para falar, mas é amigo. Você não tem nenhuma pergunta, mas Deus tem resposta.
Não, eu vou melhorar. Você não sabe fazer pergunta e Deus tem todas as respostas e os caminhos preparados. Você não sabe ter sonhos, mas Deus já sonhou tudo por você. Você não sabe planejar, mas Deus já planejou tudo para você. Você não tem criatividade para chegar longe, mas o que Ele tem para você é muito maior do que o que você planejou. Você não tem capacidade para olhar além do palmo na frente do seu nariz, mas Ele já viu o seu futuro. Ele já ouviu conversas que você não ouviu. Ele já sentou em mesas que você não sentou, e Ele está no controle de todas as coisas. E aí você está dizendo: mas como saberei de tudo se não sei fazer as melhores perguntas? Simples, seja amigo de Deus. Se você ter relacionamento com Ele, você saberá de coisas que não perguntou, viverá realidades que nunca sonhou, irá desfrutar de coisas que nunca teria capacidade de imaginar, simplesmente porque você é amigo dele. E quem é amigo dele não desfruta do que ele tem, mas desfruta daquilo que ele é. E o que ele é mais importante do que aquilo que ele pode te dar. Entende? E de repente o jogo muda, porque agora eu entendo que tem um Deus disponível para mim, que tem um Deus que deseja ser meu amigo, se relacionar comigo. Nem eu ia querer ser meu amigo. Eu sou cheio de defeito, eu tenho um monte de defeito, nem eu gosto da minha companhia, mas Ele quer ser meu amigo. E não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. Não fui eu que achei Ele, foi Ele que me achou. Não fui eu que o desejei, foi Ele que me desejou como filho. Entenda, essa é a verdadeira mensagem do Natal para aqueles que amam a Jesus. Somos chamados para ser amigos dele, não servos dele, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu demorei tanto tempo para descobrir isso. Eu vou te falar uma parada minha. Eu conheci Jesus com 19 anos de verdade, e eu tinha muito mais vergonha do que amor dele, por ele. E eu tinha muita dificuldade de falar com ele, porque eu tinha muito peso de vergonha do que eu havia feito antes de ele chegar. E aí eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, eu tinha um amigo, que era um colega na verdade, que ia para monte de oração orar. E no dia que voltei para Jesus desesperado, eu queria encontrar esse colega para me dizer onde era um monte de oração, porque eu precisava ir naquele lugar, porque para mim Deus estaria lá. Na minha cabeça Deus morava naquele monte. E eu não encontrei esse amigo naquele dia, sabe? Eu tentei entrar numa igreja que era na rua da minha casa, a porta estava trancada. E eu voltei para casa desolado, pensando: perdi a oportunidade. Aí entrei no meu quarto, peguei a pilha do meu avô que estava na cabeceira da minha mãe. Eu fiz a oração mais pura da minha vida. Minha oração não foi carregada de adoração. Minha oração não foi carregada de reverência. Era só medo e choro mesmo. E eu disse para Jesus: se o Senhor é real, se tudo o que eu ouvi quando eu era criança é de verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo. Não tinha nenhum meador, não tinha nenhuma pregação rolando, não tinha nenhum louvor acontecendo, era só eu no canto da cama. E aí eu me lembro que naquele lugar Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, que eu nunca mais esqueci. Salmo 116: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver.
Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele salva. Era a Bíblia falando comigo. Eu disse: se é o Senhor, fala de novo. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 23 de abril de 2009. Eu dormi e acordei de outra maneira. Foram 4 noites basicamente sem conseguir dormir direito por causa das acusações. Mas me lembro que a minha vida mudou ali. E aí um dia eu descobri um monte do que o meu colega ia. E eu fui para lá. Me lembro do dia que eu cheguei, o quão assustado eu fiquei. Tinha um povo muito louco, que falava alto, que gritava no monte. Tinha um cara que parecia que ele estava lutando karatê. Ele fazia assim, vá, vá. E eu olhava aquilo e falei: mano, eu não sei fazer isso aqui. Eu não tenho essas manhas ainda. Eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não sei fazer essas paradas. O que eu vou fazer? Aí eu me lembro que eu encontrei um submonte. Alguém me olhou e disse: quer ficar mais quieto? Antes de você chegar tem uma entrada à esquerda, e lá você vai ficar em paz. Lá não vai ter ninguém te entregando profecia. Lá não vai ter ninguém gritando. Você vai ficar sozinho. Você vai ouvir o barulho, mas não vai ouvir tanto. E aí eu fui e entrei nesse lugar do monte. E tinha uma árvore. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. E eu não sabia orar. Eu só sentava, encostava as costas e ficava ali horas esperando. Eu queria ver se um dia o chão brilhava comigo, e nunca brilhou. Eu queria ver se o graveto acendia, e o graveto nunca acendia, porque eu ouvia tantas histórias do monte, mas eu não sabia fazer igual eles. Eu estava só sentado. E a minha amizade com Deus não nasceu comigo gritando. Minha amizade com Deus nasceu sentado, quieto, sentindo misericórdia na pele, sentindo graça na pele, quieto. Todo mundo via e eu não via nada, mas eu subia todos os dias lá. Eu saía da faculdade e ia direto. Até que um dia eu comecei a ver o que eu não via. Eu comecei a sentir o que eu não sentia antes. Me nasceu um amor por pessoas que eu não conhecia. Eu comecei a me importar com coisas que eu não me importava. Eu comecei a olhar para coisas que eu não percebia. Porque a amizade com Deus faz isso. Você começa a sentir o que Ele sente, ver o que Ele vê, enxergar o que Ele enxerga. E nem sempre você precisará falar muitas coisas. Eu fiquei muito tempo pensando qual seria a mensagem de Natal. E a mensagem de Natal para você é um convite. Jesus quer ser o seu amigo. Jesus quer ser a sua companhia diária. Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus que está perto. Ele é um Deus que está muito mais perto do que você imagina. E às vezes você não saberá escolher as melhores palavras, a sua oração não será a mais rebuscada, mas se você permanecer nele, se você buscar a presença dele, você vai encontrá-lo, e ele não se esconderá de você, e vai se revelar a você, e você vai amar o que ele ama, você vai aprender a sentir o que ele sente, você vai começar a ver o que ele já viu. E é nesse dia que o Natal faz sentido. Não é quando as luzes acendem, quando o presente chega na casa, mas é o dia que você consegue olhar para o espelho e não ver mais você, ver Ele. Você não vai se reconhecer mais, porque haverá uma nova imagem brilhando em você, haverá uma nova identidade em você, e agora você poderá dizer: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
E esse é o convite mais importante da nossa vida. Tentam inventar milhares de firulas, colocaram milhares de cargas, mas a única coisa que ele quer é ser amigo. Porque quando ele se torna amigo, todas as outras coisas são uma consequência. Você o obedece e você tem o acesso da amizade. E a amizade te convence, a amizade te constrange, a amizade te liberta. Amém? 2 perguntas, 1 resposta. Essa é a minha vida. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. O quê? Você pensou que não ia ter golpe? Que você ia ouvir e não ia decidir nada? Não é o que você ouve, é o que você faz a partir do que você ouve. Ele quer ser seu amigo, mas você precisa tomar uma decisão. Deixar ele entrar. Reconhecer que você é o pecador que ele foi para a cruz para salvar. Entende? Foi por você. Você não sabia? Nem precisou perguntar. Ele te achou. 2ª pergunta é para você que já foi amigo dele, mas a amizade esfriou. Você tomou decisões erradas e foi para longe. E talvez pensava que ele estava de mal e que não havia mais nenhuma oportunidade. A porta está aberta e ele está esperando você. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim e você quer tomar essa decisão, você vai levantar as mãos. Na sua casa, você vai tomar a decisão e orar comigo. E se quiser e puder, comenta depois que você tomou essa decisão. Amém? Eu conto até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. O convite do Natal não é venha me visitar na manjedoura, é me deixa visitar o seu coração e fazer morada. Eu quero ser o seu amigo. Ei, lindo, o Senhor Jesus está te chamando para ser amigo dele, para ser amigo daquele que tem o poder para todas as coisas, que ouviu o que você nunca ouviu, que já viu o que você nunca viu, e esse amor está disponível para você. O convite para você é: seja amigo de Jesus. E se ele entrar na sua história, nunca mais você será o mesmo. E é por isso que dá para dizer: Feliz Natal. Nasceu na manjedoura, mas hoje nasce dentro de nós. Nasceu em Belém, mas hoje nasce aqui dentro